Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, estou aqui juntamente com você para darmos continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos aí na primeira grande parte, que é a nossa profissão de fé. Estamos na segunda sessão, que vai tratar dos símbolos dessa fé. E nós estamos aí estudando então sobre Jesus Cristo. Hoje nós vamos entrar então na vontade humana de Cristo, ainda pertencendo àquele artigo que é por que o verbo se fez carne, né? Estamos aí no artigo 3º, por que o verbo se fez carne. Hoje nós vamos entrar no número 475, a vontade humana de Cristo. Paralelamente, a Igreja confessou no Sexto Concílio Ecumênico. O Sexto Concílio Ecumênico, na verdade, foi o terceiro concílio de Constantinopla, né? Que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais divinas e humanas. Quer dizer, então, é natural porque são duas operações natural, porque ele é naturalmente divino e naturalmente humano. Então, ele tem duas vontades, a vontade divina e a vontade humana, que não se opõem, não são opostas, uma não discrimina a outra, uma não interrompe a outra, não vai contra a outra de forma alguma. Mas são cooperantes, elas se cooperam entre si, de sorte que o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo pela nossa salvação. Então o catecismo quer dizer aqui, que antes do Verbo se encarnar, antes da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho, que é o Verbo, antes dele se encarnar, então, claro que conversaram, acertaram, né? Ele, o Filho, então, o Pai e o Espírito Santo, conversaram, acertaram todo o plano da salvação, como é que ia acontecer o plano da salvação. Isso enquanto Deus. Por isso, então, ele tem uma vontade divina, dentro dele tem a vontade de salvar. A vontade de salvar a humanidade, a vontade de salvar o universo, a vontade de trazer o ser humano de volta ao Pai, devolver o ser humano, a criatura humana de volta ao Pai. Esta vontade, esse desejo, é um desejo divino, que está em Cristo esse desejo. Porque quando o Verbo se encarnou, ele veio com esse desejo, e essa vontade, esse desejo permaneceu. Agora, isso ele havia decidido então com o Pai e com o Espírito Santo. A vontade humana de Cristo, quer dizer, quando ele se encontrou como homem, segue a vontade divina, sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade todo-poderosa. Então, a vontade humana de Cristo se submete. Ela também aceita a vontade divina. A vontade humana que tem sua liberdade também, claro, como ser humano. O ser humano é criado livre, evidentemente. Então, claro que Jesus foi criado livre, tranquilamente, quanto a isso. Então, a vontade humana de Cristo, então, ela se iguala, ela se compara, ela compartilha. Compartilhar é um verbo bem usado hoje em dia por causa aí da tecnologia, né, dos computadores. Então, nós entendemos bem esse verbo. Então, a vontade humana de Cristo, ela compartilha da mesma vontade divina. Quer dizer, então, o que o Filho de Deus veio fazer aqui na Terra quando se tornou ser humano, a parte humana dele, sim, aceita, compartilha, adere à vontade divina, com certeza. Então, as duas vontades. Então, na verdade, Cristo tem duas vontades. Tem a vontade divina e a vontade humana, mas as duas se unem para se tornarem um só pensamento, um só desejo. Agora vamos entrar aqui no 476, o verdadeiro corpo de Cristo. Visto que o Verbo se fez carne, assumindo uma verdadeira humanidade, então o corpo de Cristo era delimitado.
Isso conforme o concílio de Latrão, né? Já um outro concílio também que falou muito sobre isso daí. Bem, vamos lá. Então vamos repetir aqui que visto que o Verbo se fez carne, assumindo uma verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Em razão disto, o rosto humano de Jesus pode ser representado. O rosto humano de Jesus pode ser representado. No sétimo concílio ecumênico, esse que nós estamos falando aqui, de Constantinopla, que é o terceiro de Constantinopla, mas é o sétimo em questão de concílio, a Igreja reconheceu como legítimo que ele seja representado em imagens sagradas. Que ele fosse representado em imagens sagradas, porque ele foi visto como homem. Ele tinha rosto de homem. Ele era um ser humano, como qualquer outro ser humano. Ele tinha um rosto, ele tinha uma imagem, ele tinha uma representação, claro, que ele não era um fantasma, como muita gente dizia, que nas heresias, não é? Que era uma aparência humana, mas eles não eram humanos, ele só tinha aparência humana. O que não é verdade. Bem, ao mesmo tempo que a igreja reconheceu como legítimo, então, que ele fosse apresentado em imagens sagradas, né? Onde a gente vê aí imagens de gesso, imagens de madeira. Nós vemos em pinturas, em afrescos, né? Vemos aí muitas imagens, então, de Cristo. Ao mesmo tempo, a igreja também reconheceu que no corpo de Jesus, Deus, que por natureza é invisível, se tornou visível aos nossos olhos. Isso, inclusive, está escrito no prefácio de Natal, não é? Quando você participa da missa de Natal aí, se você prestar atenção no prefácio, que são as primeiras orações que o padre faz, então lá ele vai dizer isso, né? Que nós pudemos ver Deus. Bem, já vamos entrar melhor nisso, vamos só continuar aqui. Com efeito, as particularidades individuais do corpo de Cristo, exprimem a pessoa divina do Filho de Deus. Este fez seus os traços de seu corpo humano, a ponto de, pintados em uma imagem sagrada, podem ser venerados, pois o crente, quer dizer, o fiel, que venera a imagem dele, venera nele a pessoa que está pintada. Perdão. Então vê ali uma imagem pintada de Cristo, né? Um ser humano, um rosto humano. Nós temos aí diversos rostos humanos de Cristo, né? Diferentes uns dos outros, com a mesma característica, né? Que era daquele tempo, cabelos longos, barbas longas também. Então isso aí, normalmente, 90% dos homens tinham, né? O cabelo longo, a barba. Então, por isso que pintam Jesus desta forma, a imagem dele. Mas esta imagem dele, está dizendo que o catecismo, que é uma imagem do Deus invisível. Então, nós podemos ver Deus em Cristo? Sim, podemos ver. Mas Luiz Carlos, espera um pouco. Mas o rosto de Jesus não é um rosto humano? Sim, é um rosto humano, como já disse aqui em outro programa, que inclusive a parte orgânica de Cristo veio toda de Nossa Senhora. O tipo de sangue, tipo sanguíneo, pele, traços característicos de Nossa Senhora. Já vimos isto. Mas aqui o catecismo está dizendo que, se nós olharmos para Cristo, nós podemos ver a imagem invisível de Deus. Então veja, a imagem invisível. Bem, então vamos entender bem isso. O que é imagem invisível? Imagem visível é que eu não vejo, por isso que ela é invisível. Então, esta imagem invisível de Deus é a imagem que eu tenho de mim mesmo. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Então, imagem e semelhança de Deus. Você foi criado, criada assim também. Agora, eu vejo
A minha alma, se eu olhar no espelho, eu vejo a minha alma, eu vejo o meu espírito, eu vejo a minha alma que é a imagem e semelhança de Deus? Não, não vejo, porque ela é invisível. Mas ao me olhar no espelho, sim, eu posso ver esta imagem nos traços que eu tenho. Nos traços humanos que eu tenho, eu posso ver a imagem de Deus em mim, porque eu sou imagem e semelhança dele. Como é que eu me torno imagem e semelhança de Deus, precisamente? Bom, eu já sou pela graça dele. Mas como que eu posso ver essa imagem de Deus? Se eu assumir a identidade de Cristo. Se eu assumir a pessoa de Cristo na minha vida, quer dizer, a minha vontade estar compartilhando com a vontade de Cristo. Assim como a vontade humana de Cristo estava compartilhando com a vontade divina do Verbo, que está em Cristo, é a mesma pessoa, não é a única pessoa, mas as vontades são diferentes, mas aqui elas se coadunam, elas se complementam, elas se ajudam, elas se colaboram. Então a vontade humana colaborou com a vontade divina de Jesus. A vontade humana de Jesus colaborou com a vontade divina dele. Por isso que em Cristo o Catecismo diz que nós podemos ver nessas imagens o Deus invisível. Porque ele expressava a sua divindade nos seus olhos, no seu olhar, no seu falar, no seu agir. Ele expressava a sua divindade, porque a vontade humana estava fazendo a vontade divina. Então, quando que em mim e em você acontece essa expressividade de imagem e semelhança de Deus que nós temos em nós? Quando que Deus aparece em nós? Se você olhar para mim ou se eu olhar para você, como é que eu vou ver Deus em você? Como que você vai ver Deus em mim? Se as nossas vontades humanas estão se coadunando, quer dizer, estão compartilhando da vontade divina que está dentro de mim. Aí sim a minha expressão será divina. Aí você vai olhar para mim e conseguir ver Deus em mim. Embora eu não seja divino, eu não seja Deus. Embora você também, se eu olhar para você, eu posso ver esse Deus em você? Posso ver. Pelas suas atitudes, pelo seu amor, pela sua misericórdia, que são sinais externos do que está aí dentro de você internamente. Então, por isso que para olhar para uma imagem de Cristo, eu vejo Deus. Eu vejo Deus, porque a vontade de Cristo era a vontade de Cristo humano é a mesma vontade do Verbo divino, a mesma vontade. Se torna uma só. Então, por isso sim que Cristo, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se ele for pintado em um quadro, em um afresco, em uma imagem de gesso, como eu falei, de madeira, então nós podemos ver Deus ali? Sim, podemos. Podemos ver Deus. Estamos olhando para Deus. Olhando para Deus. Assim como eu tenho que olhar para você e ver Cristo em você. E você tem que olhar para mim e ver Cristo em mim. O que você não pode ver em mim é um homem triste, um homem desesperado, que perdeu a fé, que não tem mais saída, que está cheio de problemas e valorizando esses problemas, nunca valorizando aí a busca em Deus, a saída em Deus, a força de Deus. Então, quer dizer, você vai ver em mim um homem triste, acabrunhado, sem fé, sem esperança, um homem aí que perdeu a luz de Deus, perdeu a luz de Deus nos olhos, perdeu. Assim como você olha para uma pessoa que está endemoniada, que está fazendo a vontade do demônio, você olha para a pessoa, você vê o demônio na pessoa. Isso é verdade. Quantas pessoas nós atendemos em oração e vimos o demônio na pessoa? Vimos. Mas você pode ver em qualquer pessoa. Pode ser no seu local de trabalho. Se a pessoa está fazendo a vontade demoníaca, então ela não tem a imagem de Deus de forma nenhuma. De jeito nenhum. Aí que está. Por isso que o demônio muitas vezes ele usa de subterfúgios para nos enganar. Então ele usa de uma pessoa bonita, bem aparente. Como um amigo meu disse, né? Certa vez um amigo meu da igreja,
tinha problema com o filho dele. O filho dele aprontava bastante. E certa vez, então, apareceu um rapaz de amigo dele. E o rapaz, então, chegava na casa desse meu amigo, aí, o pai desse menino, né, desse rapaz. E uma educação maravilhosa, uma coisa muito, assim, bacana, né, de ver na pessoa. Mas ele não conseguiu identificar que era o demônio que estava naquele menino, naquele moço. Não conseguiu identificar. Ele falou para mim, ele falou: Luiz Carlos, eu pensei que tinha baixado um anjo do céu e eu trouxe esse anjo para dentro de casa para, né, ajudar meu filho. Eu fiz essa confusão, não tive o discernimento necessário. Quando eu vi assim, de primeira mão, aquela pessoa educada, aquela pessoa bacana ali, então eu sinceramente eu me deixei levar e falei: nossa, que bênção, está descendo o anjo do céu aqui. Então aí que está. Devemos examinar os espíritos para ver se são de Deus. Isso daí é o carisma, é um carisma do Espírito Santo. Chama-se carisma de discernimento dos espíritos. Eu preciso investigar o espírito que está agindo por trás daquela pessoa. Se é o Espírito Santo, se é o espírito da pessoa mesmo, humano, ou se é o espírito maligno que está usando da pessoa para me atingir. E quando ele, então, só continuando, quando esse meu amigo percebeu, então, a situação do filho dele, que era ruim, mas se tornou bem pior mesmo. Que daí esse filho dele, ele foi praticar assalto mesmo, né? Então uma coisa aí já bem mais pesada, né? Então veja, querido irmão, querida irmã, então nós devemos e temos que olhar nas pessoas e ver com os olhos da fé, com o carisma do discernimento dos espíritos, quem está agindo ali naquela pessoa. Então, por isso que é possível ver? É possível ver. É possível, sim. E diz aqui também o Catecismo número 477 que a partir do momento, então, em que nós vemos uma pintura de Jesus Cristo, um quadro do Sagrado Coração de Jesus, então você pode adorar Jesus naquele quadro? Sim. Aí que está. Nós podemos ali venerar a pessoa que está pintada ali. Então aquela pessoa representa ali para mim, né, Jesus. Eu não vou adorar o quadro, assim como não vou adorar a imagem. Eu vou adorar o que ela representa, o que ela significa. Não vou adorar a imagem por ser uma imagem. Estou aqui com a imagem de Nossa Senhora, aqui trazendo aqui para você aí, a imagem de Nossa Senhora. Então está aqui, ela sempre fica aqui, não sai daqui do meu estúdio. Está sempre comigo, sempre rezando com ela. Mas então eu posso venerar a imagem de Nossa Senhora? Eu vou venerar essa imagem aí? Não, eu vou venerar o que ela representa, o que ela significa, que é a Mãe de Deus e minha mãe. Isso sim, eu vou venerar. Agora, Jesus eu posso adorar, porque ele é Deus. Maria eu não posso adorar, evidentemente. É o culto de latria e o culto de idolia, né? Então, esses dois cultos aí são diferentes. Um é para adoração, o outro é para veneração. Bem, agora no 478 aqui vai dizer o coração do Verbo encarnado. Como é que é esse coração? Coração do Verbo encarnado. Como que é? Como que você imagina que é esse coração? Jesus conheceu-nos e amou-nos a todos durante a sua vida, sua agonia e paixão, e entregou-se por cada um de nós. Então, nos amou na sua agonia, também na sua agonia, na sua paixão, e se entregou por cada um de nós. O Filho de Deus amou-me e entregou-se por mim, vai exclamar São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, 20. Ele exclama isso de uma forma profundíssima. O Filho de Deus amou-me e entregou-se por mim.
Entregou-se na cruz. Amou-nos a todos com um coração humano. Por esta razão, o Sagrado Coração de Jesus, traspassado por nossos pecados e para nossa salvação, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Ah, mas então Jesus nos amou com o coração humano? Mas o coração dele não era um coração divino? Não, Deus não tem coração. Deus não tem coração. Deus ama, porque Ele é amor. Vamos imaginar que o ser humano, então, ele ama com o coração, vamos dizer assim. Deus ama porque Ele é amor. Nós somos pecado, nós nos tornamos pecado, sim. O Senhor nos libertou do pecado original e quer nos transformar em sujeitos que amam. Agora, para Ele nos transformar em sujeitos que amam, Ele não poderia vir ao mundo. Então vamos entender assim, vamos supor, aqui é uma hipótese, vamos supor que Deus tivesse um coração, ou que Ele tenha um coração, vamos supor. Aí Ele se encarnou, então o Verbo, né, o Filho de Deus se encarnou, adquiriu carne humana, muito bem, a carne humana tem coração humano, certo? Ok? Mas o coração divino veio junto com o Filho, vamos supor que Deus tenha coração, esse coração veio junto e esse Filho nos amou com o coração divino. Amou quem? Que está escrito aqui, virando a folha aqui. Ele amou o Pai e todos os homens, com o coração divino. Muito bem. Se o Filho nos amasse com o coração divino, jamais Ele poderia exigir de nós, né? Primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Ele não poderia exigir de nós ou fazer esse mandamento, dizer, vocês têm que seguir isso, vocês têm que fazer isso também para poder entrar no céu. Se vocês amarem como eu vos amei, vocês vão entrar no céu. Daí nós poderíamos dizer, mas tem uma coisinha aqui, Jesus. O Senhor nos amou com coração divino, não com coração humano. Então, como é que eu, tendo coração humano, não tendo divino, como é que eu vou amar agora o próximo? Muito bem. Então, Ele nos amou com coração humano, é o que diz aqui o Catecismo da Igreja Católica. Ok. Amou-nos com coração humano, tudo bem, mas o coração humano de Cristo é um coração cheio do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o amor entre o Pai e o Filho. Então, Ele nos amou com o coração humano, mas com vontade divina. Não é verdade? Porque a vontade humana, ela compartilhou da vontade divina. E a vontade divina é amor. É só amor. Mas aí caímos na mesma situação. Você pode perguntar de novo para mim, mas Luiz Carlos, caímos na mesma situação. Ele amou com vontade divina, eu não tenho vontade divina em mim. Bem, aí que está. Nós temos, sim. São Paulo vai dizer na Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, que o amor dele, o amor que só existia entre ele e o Pai, que chama-se Espírito Santo, que é a terceira pessoa, Santíssima Trindade, esse amor que existia só entre os dois, foi derramado em nossos corações. Por que o amor de Deus foi derramado em nossos corações? Para nós sermos capazes agora, com o coração humano, mas com força divina, podemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Agora podemos. Porque temos essa vontade divina também em nós, que chama-se Espírito Santo. Ok, querido irmão, querida irmã? Bem, nós vamos aí no nosso próximo encontro para o parágrafo, para um outro parágrafo e um outro artigo, que é concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Então, nós vamos ver como é que foi a concepção de Jesus, como é que ele foi concebido.
a conversa do anjo com Nossa Senhora. Ok? Vamos ver isso aí. Então vamos ver aqui um resuminho do que nós estudamos até agora. Pode ser? Vamos lá. No tempo determinado por Deus, o que nós já estudamos. No tempo determinado por Deus, o Filho único do Pai, que é a palavra eterna, isto é, o Verbo, e a imagem substancial do Pai, quer dizer, a mesma substância, então ele tem a mesma imagem do Pai, se encarnou. Sem perder a natureza divina, assumiu a natureza humana. Isso nós já vimos, né? Ele não deixou de ser Deus, continuou sendo Deus, só não usou de sua igualdade com Deus. Tudo bem? Você se lembra disso, não é? Outro ponto. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na unidade da sua pessoa divina. Por isso, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Bem, se ele é Deus e homem ao mesmo tempo, então ele é o único que é assim. Não existe outra pessoa assim. Não existe ninguém assim. O Pai não é assim. O Espírito Santo não é assim. Nossa Senhora não é assim. E eu e você não somos assim. Ele é o único. Ele é o único Deus que se encarnou. Por isso que, sendo Deus e sendo homem, ele consegue estabelecer uma conexão, uma ponte, uma escada que nos une ao Pai. Senão ele não poderia fazer isso também. Por isso que Nossa Senhora não é a ponte que nos liga ao Pai. Ela é a ponte que nos liga ao Filho. Porque o Filho é humano. Deus, mas também é humano. Daí sim. Então ela liga ao Filho. Vamos lá. Jesus Cristo, outra coisa. Jesus Cristo possui duas naturezas, a divina e a humana, não confundidas, mas unidas na única pessoa do Filho de Deus. Então, em Cristo existe uma pessoa com duas naturezas. Natureza humana e natureza divina, e uma pessoa só. Uma personalidade só, ok? Outra coisa, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem uma inteligência e uma vontade humanas, perfeitamente concordantes com e submetidas à sua inteligência, à sua vontade divina. Então, a vontade humana, a inteligência humana, se submete à inteligência e vontade divina. Quer dizer, compartilham, que têm em comum com o Pai e o Espírito Santo. Isso aí já vimos. A encarnação é, portanto, o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Verbo. Então, encerramos aí essa parte, né? Do porquê que o Verbo se fez carne. Agora, nós vamos ver ainda aqui, nesse próximo parágrafo aqui, concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Tudo bem? Vamos então para nossa oração final, para depois aí ficarmos firmes, né? Nos nossos estudos, para dar continuidade então, para não perdermos, né, a continuidade dos nossos estudos. Se você perdeu algum programa, não tem importância, está tudo gravado aí no YouTube da Cantate, está gravado no Facebook da Cantate, você pode ver a hora que você quiser, qual programa você quiser rever os programas, está aí à sua vontade, tudo bem? Então vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude nesses nossos estudos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.